Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, né? Eu peço que se inscrevam aí no meu canal e cliquem aí nos links abaixo caso queiram apadrinhá-lo. Hoje eu vou falar do filme Vidro, dirigido pelo M. Night Shyamalan, cineasta indiano, né? Que fez grande fama com o filme O Sexto Sentido, que trazia uma reviravolta no final, um filme muito bem feito, muito interessante, que realmente mereceu, né, os aplausos que recebeu, a fama que recebeu. E logo em seguida ele fez o filme Corpo Fechado, também com Bruce Willis, né, aí abordando o mundo dos quadrinhos, né, como seria se os heróis fossem realmente verdadeiros, existissem, pessoas com superpoderes, né. O Samuel L. Jackson também participa do filme, né? E depois disso o Shyamalan teve uma carreira bastante meteórica em Hollywood, começou a fazer um filme atrás do outro, só que não conseguiu manter a mesma qualidade, né? Apesar de ser um bom diretor, de conseguir trazer imagens interessantes, algumas premissas muito boas, ele se perdeu depois fazendo filmes ruins ou ridículos mesmo, né? Entre eles A Vila, Sinais, A Dama na Água, né? Até chegar a um ponto que ele começou a ser rejeitado aí, né? Ele acabou fazendo Depois da Terra, que era um filme do Will Smith, filme que o Will Smith produziu para lançar o filho dele ao estrelato, e foi um desastre, né? Mas o nome do Shyamalan nem aparece nas promoções do filme, nos posters, no cartazes, você via só no final o nome dele lá, nos créditos. E porque o cara, assim, o sucesso subiu a cabeça dele realmente, né? Ele começou a se achar um gênio e achou que qualquer roteiro dele valia virar um filme, né? E como O Sexto Sentido é aquele filme que tinha aquela reviravolta no final, então pronto, né? Todos os filmes dele tem que ter uma reviravolta no final, né? Então, ou a reviravolta era ridícula, ou então não tinha reviravolta, e aí os fãs também ficavam com raiva, né? Então ele acabou aí amargando vários fracassos e começou a perder, né, o reinado dele nos estúdios, ao ponto de que ele percebeu que ele precisava se reinventar, né? Então ele começou a fazer filmes de baixo orçamento, e entre eles estava Fragmentado, que é um filme muito bom, que eu vi nos cinemas, gostei bastante, trazia uma atuação fantástica do ator James McAvoy, né? Que foi revelado na minissérie Os Filhos de Duna, né? Eu fui um dos primeiros a reparar nele, ele era bem jovem ainda, uma atuação fantástica, e logo depois ele teve uma carreira meteórica em Hollywood, estrelando tanto filmes assim de grande orçamento para os estúdios, como X-Men, né, onde ele herdou o papel do Professor X, já na nova franquia, né, que os personagens voltam no tempo, né, começa tipo no passado, e também em filmes de arte, como Desejo e Reparação, né. Então, Fragmentado é um filme que trazia um personagem que tem um distúrbio mental, onde ele tinha 24 personalidades diferentes. E o ator, de maneira muito impressionante, fazia, né, essas mudanças de personagens, assim, às vezes em frente à câmera, de uma maneira muito impressionante, muito sutil, mas também assim muito bem estruturado, né, um ator que realmente domina a arte, e ele realmente leva o filme nas costas, né. O filme tem uma premissa interessante, uma realização bacana, né, um final que acaba ficando um pouco forçado, mas mesmo assim interessante, né, verossímil, tem a ver com a trama e tal. E a grande surpresa desse filme era que no finalzinho, numa cena pós-créditos, como está em moda hoje, ele faz uma ligação com o Corpo Fechado, né, trazendo a presença ali do Bruce Willis, ligando esse filme ao universo daquele outro filme, né, feito já há bastante tempo, né. Aí o diretor veio falar que já era uma ideia dele desde o começo, fazer uma trilogia e tal, e agora surgiu esse filme Vidro, Glass, que é o nome do personagem do Samuel Jackson no primeiro filme, Corpo Fechado, né, o Senhor Vidro, seria o vilão, né, das histórias em quadrinhos. Eu acho que essa história dele aí não me convence muito não, de que era uma trilogia desde o começo. Eu acho que ele estava filmando lá o Fragmentado e lá pro final ele teve a ideia de colocar essa ceninha no final para tentar falar, pô, vou, né, tentar ligar esse filme com o outro, se eu consigo fazer uma continuação de Corpo Fechado e incluir isso aqui no meio, né? Então, isso é meio evidente quando você assiste Vidro, porque o filme ele é um filme arrastado, né? Não é ruim, mas é um filme arrastado. A trama não faz muito sentido.
é tudo muito forçado, né? Essa conexão entre os filmes é forçada, você percebe claramente que é forçada, aquela coisa que foi enfiada a forceps ali para tentar ligar uma coisa na outra, né? Isso deixa o filme um pouco arrastado, né? E um pouco defeituoso. Eu tive uma reação assim, saí bem dividido do cinema, não, nem vou dizer que o filme é ruim, mas também não vou dizer que o filme é ótimo, né? Mas ele tem muitas falhas e isso daí acaba prejudicando o resultado final, né? A principal falha para mim é essa coisa de querer forçar a conexão entre os filmes, né? Infelizmente. Que seria a premissa mais interessante, mas o diretor não soube realmente criar uma trama que ligasse esses pontos aí, que não tem nada em comum, né? Porque o filme fragmentado não tem, né, nada em comum com o outro, né? A não ser aquela ceninha que ele enfiou no final, certamente aos 45 minutos do segundo tempo, né? Então ele acaba forçando uma trama, né, que começa com o personagem do Bruce Willis, né, que seria o super-herói do corpo fechado, né, atuando ainda até hoje, né, como vigilante, fazendo justiça com as próprias mãos, mas também para um cara que teria tantos poderes como ele, ficar assim só perseguindo adolescentes que fazem maldades e coisas do tipo, é muito pouco, né, para uma pessoa que está há tanto tempo atuando, né, e até hoje ninguém descobriu a identidade dele, a polícia continua procurando, parece só umas imagens nubladas dele no YouTube, aquelas coisas, né, sem sentido, né, para alguém que está aí há décadas atuando, com certeza uma hora alguém ia ver, ia filmar, né, ia descobrir quem é. E uma das pessoas que ele está perseguindo é justamente o Fragmentado, né, o personagem feito pelo James McAvoy, continua atuando, né, continua raptando mulheres, principalmente, fazendo vítimas, né, que ele tem ele se transforma como se fosse chamado na besta, né, que seria uma das personalidades dele, que toma conta e ele vira quase um monstro ali, começa a matar as pessoas, porque ele quer purificar, né, as pessoas que não foram atormentadas, né, o mundo deve pertencer aos que foram brutalizados, né, é uma premissa interessante e tal, mas que não é bem conduzida. Então, na primeira parte, né, nós temos aí a busca do personagem do Bruce Willis por esse vilão, né, que está com meninas presas lá num lugar, e aí tem o confronto entre eles, né. Essa é a parte mais interessante do filme, eu achei. Muito bem feito, interessante, a luta entre eles é muito bem representada, né, eles têm aquele confronto entre eles e tal, até que daí eles acabam sendo presos, né, para a polícia, liderada ali por uma personagem que seria uma psiquiatra, interpretada por uma atriz que eu acho muito fraca, muito caricata, não funciona, e são levados para um sanatório, né, um hospital lá psiquiátrico. Nesse hospital está o Mr. Glass, né, o Sr. Vidro, já desde a época que ele foi capturado lá, feito pelo Samuel L. Jackson, né, cabeludão, assim, todo detonado, que passa a primeira parte do filme em coma praticamente, né? Como se ele tivesse dopado, então ele fica, né? A primeira parte do filme o Samuel Jackson não abre a boca, embora ele já esteja tramando, na verdade ele está enganando as pessoas, né? Fingindo que está dopado, mas ele fica lá com aquela cara de... né? Então Samuel Jackson praticamente nada faz no começo do filme, na primeira parte do filme. E aí o trabalho da doutora é convencê-los, né, de que na verdade eles são pessoas comuns que estão tendo um delírio, né? Ela é especializada nesse distúrbio de pessoas que acham que são super-heróis, né? Não sei se isso existe realmente na psiquiatria, mas no filme ela é uma psiquiatra especializada nisso, né? Então, aí temos uma longa sequência dentro da instituição, com ela conversando com os três, né? Uma coisa chata, o filme se arrasta, né? Ele não é muito interessante, não tem diálogos muito interessantes, né? A maneira como ela tenta convencer eles de que eles não são super-heróis não funciona, né? A dúvida que ela gera entre eles é forçada também. E o filme tem um ponto assim que dificulta muito a identificação e uma maior emoção, que é a atuação do Bruce Willis, né? Como o David Dunn, que seria o super-herói, né? Bruce Willis, né, para quem conheceu ele no começo da carreira, né, aquele ator engraçado, vigoroso, que tinha uma energia, né, o cara via pulando, engraçado, divertido, né, veja Duro de Matar, por exemplo.
They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Lady, I sound like I'm wearing a piece of shit when you're inside. Who are you then? You are most troublesome for a security guard. Sorry, wrong guess, huh? Would you like to go for double jeopardy? Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, mother. You just destroyed a building. And I am in charge of this situation. I got some bad news for you. From up here, that look like you're in charge of Jack. He is alone, he is tired, and he hasn't seen diddly squat from anybody down here. Hey, pal, how you feeling? All things being equal, I'd rather be in Philadelphia. And you have it. Only John can drive somebody that crazy. He's an easy guy to like Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. and a hard man to kill. Ele, de um tempo pra cá, ele parece que tá catatônico, né? Parece que ele perdeu totalmente o interesse em atuar e tá fazendo isso só pra ganhar um dinheiro mesmo. Será que aconteceu com a vida dele? Deve estar com outros planos, ou então ele deve estar com depressão. O fato é que ele fica o filme inteiro com a mesma cara, né? Ele não muda de expressão em nenhum momento. Então, assim, Bruce Willis nervoso. Bruce Willis triste. Bruce Willis cansado. Bruce Willis pensativo. Catatônico, não consegue expressar emoção nenhuma. Cansado mesmo, né? Devia se aposentar, já que não quer mais atuar, se aposenta, vai fazer outra coisa, né? Porque ele é uma presença carismática, mas ele, do jeito que tá, assim, parece que tá morrendo, parece que tá dormindo. Não. Realmente não acrescenta nada o filme, o personagem dele é interessante, deveria ter um arco interessante, mas não, né, o final também do filme é fraco e o Bruce Willis também não ajuda em nada, né? Então, como eu disse, é um filme, ele é interessante, o começo, ele tem uma premissa boa, mas o que mais me incomodou de um filme, além dessa coisa de tentarem forçar a conexão entre os filmes, foi o fato de que no final do filme, lá, quando as coisas estão acontecendo, seria o clímax do filme, a gente descobre que aquela médica lá, psiquiatra, na verdade faz parte de uma seita secreta que há milhares de anos persegue essas pessoas que têm superpoderes, né, e mata elas, extermina elas para manter o equilíbrio no mundo, porque essas pessoas não podem existir e tal, né? E é uma coisa bem, nossa, né, aquela coisa forçada que aparece ali no final, a reviravolta de Shyamalan, né? A famosa reviravolta, né? Que até poderia ser interessante se tivesse introduzido de uma maneira mais eficaz. Ela introduziu bem no final, assim, uma cena idiota, quando eles estão matando o Bruce Willis ali. O cara morre numa poça d'água, assim, pra ter uma ideia, né? O herói do filme é afogado numa poça d'água, né? Todos os três morrem, tanto o Fragmentado quanto o Samuel Jackson mortos, né? E então seria a vitória dessa seita, né? Esse povo se reúne num restaurante, assim, em público, fica ali todo mundo, aí de repente, vamos dizer, olha, saiu o último civil que não é da seita. Aí eles fecham a porta e começam a conversar sobre a seita. Um negócio ridículo também, né? Eles teriam que se reunir num esconderijo, em algum lugar, assim, não no meio de um bar, né? E também lembram muito aquele filme Jumper, que é com o Christian Heinzen, né? Que fez o Darth Vader quando ele era adolescente, na trilogia, né? Episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, que eles tinham os poderes mágicos lá de pular de um lugar para o outro e eram perseguidos por uma seita de fanáticos que também tinham que destruir eles porque eles não poderiam existir, e quem comandava essa seita era justamente o Samuel L. Jackson, né? Então parece muito com isso. E aí depois tem uma outra reviravolta, né, que na verdade eles não ganharam coisa nenhuma, porque tudo fazia parte do plano do Sr. Vidro, né, que é de fato o protagonista do filme, né, tanto é que o filme chama Vidro, né, tudo fazia parte dos planos dele, né. Então daí eles na verdade filmaram todos aqueles heróis, né, fazendo aquelas coisas no final, os heróis e os vilões, os superpoderes, e aí joga tudo na internet. Né, quem faz isso são os personagens secundários, a mãe do Sr. Vidro, o filho do Bruce Willis, que é o mesmo ator que interpretou o menininho no primeiro filme, volta, agora já mais velho. Isso foi legal de rever esse menino, né, já mais velho, tal, adolescente. E a menina que sobreviveu ao filme anterior, que cria uma relação ali, uma espécie de síndrome de Estocolmo ali com o Fragmentado, né.
E aí eles jogam no YouTube, né, no mundo da internet, essas cenas, né? Então, nossa, né, seria aquela coisa, vai mudar a história do mundo. Que bobagem, né? Hoje em dia, do jeito que são as coisas, né? Um vídeo ali com várias cenas que ninguém sabe de onde, mostrando um cara entortando uma barra de ferro, outro virando um carro. Não tinha nada de muito impressionante, assim, para as pessoas ficarem chocadas, né? E todo mundo ia falar, negócio fake, né? Negócio mal feito, é tudo falso. Né? E se viralizasse ia durar uma semana, na outra semana já ia ter outra besteira, um gatinho fazendo cocô, né? Então, bobo, né? Negócio bobo. Né? Esse é um dos maiores problemas dos filmes de Shyamalan para mim, né? É o excesso de pretensão, né? Tudo tem que ser grandioso, tudo tem que ser levado a sério, né? O cara acha que é o novo Shakespeare, né? Então esse filme que poderia ser leve, bem humorado, divertido, tá falando de super-heróis, né? Um filme pesado, um filme denso, um filme sério, levado muito a sério, quase nenhum momento de comédia, né? Então fica uma coisa boba, né? Desnecessária, não tem por que ser tudo isso. Né? Em alguns filmes dele tudo bem, até faz sentido, mas nesse não. Está falando de quadrinhos, né? E infelizmente o filme acaba sendo uma decepção, assim, não é ruim, tem partes interessantes, tem uma discussão interessante ali sobre a origem dos quadrinhos, sobre essa coisa de será que eles são realmente super-heróis ou estão sofrendo de algum distúrbio mental e tal, só que tudo isso é meio desperdiçado, não leva a lugar nenhum, né? Acaba se tudo é resolvido ali com aquela reviravolta, e a reviravolta em cima da reviravolta, né? Que só serve para deixar o filme bobo, né? Mais tolo ainda do que poderia ser, né? E, né, tirando a atuação do Bruce Willis, que é calamitosa, né, catatônica, Samuel Jackson, bom ator como sempre, né, embora tenha pouco a fazer. No começo do filme ele fica lá, né, também catatônico, dopado. Quem rouba a cena novamente é o James McAvoy, com a sua atuação fragmentada, né, ali incorporando várias personalidades, fazendo as mudanças de personalidade em frente à câmera de uma maneira muito boa, muito impressionante, mas também já é uma coisa que a gente já viu no outro filme, né? Repetida, né? Novamente, né? Excesso de cenas com ele para preencher o tempo, né? E como ele é o melhor, então haja a cena com ele, repetindo os trejeitos, repetindo os personagens, de uma forma que você fala, eu já vi isso no outro filme, né? Não precisava também ficar mostrando de novo a mesma coisa. O filme tem furos no roteiro muito bobos, como por exemplo, eles dominam esse personagem fragmentado jogando uma luz estroboscópica na cara dele, que faz ele daí mudar de personalidade para que ele não seja dominado lá pelaquela personagem da fera e tal. Bom, aí bastava o cara fechar o olho e atacar, né? Sair voando em cima da pessoa lá e destruir as luzes enquanto ele estava tudo com o olho fechado e pronto, né? Também o Samuel Jackson, né, por mais que as pessoas achassem que ele estava dopado e ele não estava, ele sai do quarto dele, anda pelo hospital, mexe nos computadores, destrói as coisas, programa, não tem ninguém ali, tudo bem que de noite tem menos pessoas, né, mas meu Deus do céu, é um hospital psiquiátrico com pessoas de alta periculosidade, né, que estão presas ali, não dá para engolir isso, né, do cara ficar andando para lá e para cá na cadeira de rodas sem ninguém ver, né. Ele tenta explicar isso, não, foi na troca de turno, que o cara que chegou, ele ficou lá demorando, que ele gosta de bater papo, sabe? Tem a dó, né? Tem mais gente no hospital, não tem só 2 pessoas, né? Teriam mais pessoas monitorando aquilo, teriam alarmes, né? Não dá pra engolir o cara. Toda hora ele sai do quarto e sai andando e fica lá mexendo nas coisas, e reprogramando o computador, mexendo nas câmeras. É muito, né? É aquela coisa que é tratar o espectador como se fosse um idiota, né? Esse tipo de coisa não cola mais hoje em dia, né? Desnecessário. O filme tem boas qualidades técnicas, bem dirigido pelo Shyamalan, tem tomadas interessantes, a fotografia é boa, bons movimentos de câmera. Novamente, né, a atuação do James McAvoy é muito boa, né, quando ele está em cena ele rouba o filme. A música do filme é muito interessante, feita por um cara chamado West Dylan Thornton, que substitui aí o James Newton Howard, né, que é um compositor que fez aí quase todas as trilhas do Shyamalan, desde o Corpo Fechado até
né, O Sexto Sentido, A Vila, Depois da Terra, quase todas as trilhas dos filmes dele para grandes estúdios foram do James Newton Howard, um bom compositor, né, que classe A de Hollywood, que fez aí, né, Waterworld, Wyatt Earp, vários filmes, Malévola. Não é um dos melhores, né, não é um dos meus preferidos, mas é um bom compositor, né, tem talento, e foi substituído por esse novo sujeito que já tinha feito a trilha Fragmentado. A trilha é boa, a musical é boa, é interessante, tensa, usa muitas cordas, né? Lembra muito algumas coisas do Bernard Herrmann, que fazia pro Hitchcock. Ele reusa alguns temas do Corpo Fechado, né, de uma maneira interessante, e de outras trilhas do James Newton Howard, que eu não entendi porquê. Isso aparece nos créditos finais do filme, de outros filmes. Não consegui identificar onde foi usado isso, também não me aprofundei. Mas é uma trilha interessante, ajuda o filme. Tem algumas partes muito melodramáticas, exageradas, mas aí é por causa do diretor, né, que tem aquela mania de grandeza, né? Que, olha, nós vamos mudar o mundo. Então a trilha fica lá, vamos mudar o mundo. Não vai mudar o mundo porcaria nenhuma, então a trilha acaba ficando exagerada, né? Mas aí não é culpa do compositor, né? O diretor quer, o cara faz, né? Então assim, entre Mortos e Feridos, eu daria esse filme aí 3 estrelas, sendo generoso, né? Dá para assistir, não é ruim, tem muitas bobagens, muitos furos, coisas desnecessárias, se arrasta muito na parte do meio. O final ele é fraco, as reviravoltas são forçadas, né? A maneira como ele quer enfiar esse novo filme no universo do Corpo Fechado, ligando com o Fragmentado, é forçado, não funciona como ele gostaria que funcionasse, porém é um filme bem feito, tem atores que a gente gosta, tem boas atuações, tirando o Bruce Willis e aquela moça que faz a psiquiatra, tecnicamente bem feito, e prende a atenção, né? Infelizmente ele não cumpre as suas promessas, infelizmente ele não consegue manter a boa premissa e acaba se perdendo ali no excesso de reviravoltas, no excesso de pretensão do diretor, né? Inclusive aparece no filme novamente, né? E é engraçado como você percebe na aparição dele, como essa trilogia não foi coisa planejada, porcaria nenhuma, que foi tudo invenção dele agora, né? Porque no filme do Corpo Fechado, ele aparece também, ele aparece em quase todos os filmes dele, faz pontinha, igual o Hitchcock, né? Corpo Fechado, ele aparece numa cena, quando o Bruce Willis ele era um guarda, né, de um estádio, e ele aparece lá, ele encosta no Shyamalan e vê que ele é um criminoso. E aí no filme do Fragmentado, ele aparece também, mas ele é um cara lá, um técnico de câmeras, trabalha numa loja de segurança e tal. Aí nesse filme ele aparece de novo, e aí ele vira para o Bruce Willis e fala assim, ele vai comprar uns equipamentos lá de segurança na loja do Bruce Willis, que trabalha com isso. E aí ele vira e fala, eu não conheço você de algum lugar. Você trabalhava lá, né, no estádio e tal, eu lembro de você. Naquela época eu era um cara da pesada, andava com os caras aí ruins, mas agora eu mudei, agora eu sou uma pessoa bacana, quer dizer, né, tentando ligar o personagem dele, que ele interpreta no Fragmentado, e reaparece aí com o personagem que ele fazia lá no Corpo Fechado, que era outra coisa, né? Então ali ele entregou que não era pensado porcaria nenhuma, que ele inventou na hora, né? Então é isso, né? Pra quem gosta desse tipo de filme, um filme de quadrinhos aí querendo se levar a sério, é uma boa pedida, apesar das falhas, né? Se você gostou dos outros filmes, pelo menos vai assistir por curiosidade, né? De rever esses personagens. Então fica a dica aí. Eu dou 3 estrelas chutando alto, né? Com boa vontade.